O caderno vermelho dos atos impuros. Cenário. Bernardo e Ricardo vestem um figurino igual. Calças sociais e camisas brancas ou então grafites. Sapatos sociais iguais. Cabelos penteados com gel. Um quarto com cama ou sofá e uma mesa ou escrivaninha. Vários cadernos de capas vermelhas. Ato primeiro. Destino. Personagem Ricardo. Todo mundo queria ler aqueles cadernos vermelhos de Pasolini, mas não era um registro literário qualquer. É pura curiosidade em saber como ele pensava, e principalmente pelo que ele sentia. As pessoas não queriam acreditar naquelas bichices anárquicas dele. Sabia que a mãe dele achava que havia uma força do mal que atingia eles de uma forma diabólica? O irmão foi assassinado por questões políticas e Pasolini morto no Dia dos Mortos. Que coisa, hein? Você acha que tem coisa de valor literário nesses teus cadernos? Claro, fui eu quem escreveu. Eu sei muito bem o que está dentro dele. As escolas, o tempo, aquelas estrelinhas, entrelinhas. E você sabia que tem músicas dos Pet Shop Pet Boys? Shop Boys. Sim! Ai, ainda bem que você sabe como a minha mente funciona. Mas não tem nada a ver com os cadernos vermelhos. Pelo menos, no sentido das coisas ressentidas, não há nada escondido, nada que está para ser dito. Lá tudo está escrito. Você é capaz de perceber tudo pela poesia. Quase tudo. Você sabe que não curto muito o que você escreve. Eu acho tudo tão fragmentado. Precisa o tempo todo ficar juntando as coisas. É muito chato. Chato é você, que não tem o mínimo de escrúpulos para sua escolha de leitura. Nem mesmo aquelas para pura fruição. Você consegue escolher certo. Por que que tu gosta de me humilhar? Essa não é a questão. Você sabe que eu sou reativo a qualquer idiotice. Me parece pura idiotice você falar dos meus livros sem ter um mínimo de referências literárias. Você me subestima sempre. Sempre foi assim. Desconfiar de tudo. Implicava até mesmo com a sombra do Carlos. Lembra do Carlos? Implicou com um rapaz fazendo aquela cena patética no restaurante. Ele me provocou com a sua beleza insinuante, falando das minhas loucuras, mas você não fazia nenhuma menção em contradizê-lo. Estavam diabolicamente combinados em me provocar. Você sequer me deixou te defender, eu defendi a mim mesmo. Não tem senso de humor, sempre enfurnado nestes cadernos, que, diferente do computador, te toma mais tempo escrevendo à mão. Aí eu fico de escanteio, escanteio, esperando quando você me perguntava se a frase tal fazia sentido. Caramba, você está já há anos envolvido com esse projeto. Eu estou quase finalizando o texto. Embora tenha escrito assim algumas vezes, me parece o texto final. Claro, se você tivesse me ajudado na escolha de algumas passagens, eu teria muito mais tempo com você. Você se lembra daquela vez que nós viajamos para Roma? Eu te dei a última versão. Eu só pedi que tu lesse 2 páginas. Olha aí, era uma viagem para curtirmos o aniversário. Eu tinha combinado contigo que a gente não falaria de aulas, de alunos. Aí, depois de a gente saiu do hotel, você tirou aquele Moleskine da sua bolsa e pediu que eu lesse aquelas páginas. Ainda bem que não lê. Pois é. Se tivesse lido, não estaríamos discutindo agora. Toda bola de neve começou lá em Roma. Se você tivesse me ajudado com o processo da escolha certa, o processo já estaria finalizado. Agora ele fica aí, perambulando, perambulando, perambulando nessa mesinha e no meio de todas as nossas conversas. Até parece uma coisa viva esse caderno. Mas eu sou bastante inteligente para saber que ele não tem culpa, a não ser de custar os olhos da cara. E você já coleciona um monte deles. E agora quer me culpar por conta dos meus moleskines. E as suas bebedeiras? Ah, pelo menos eu compartilho contigo, né? Não tá vendo? Estamos aqui falando do seu egoísmo, dos seus cadernos vermelhos. E o meu uísque? O melhor, o nosso. Parece que eu estou competindo com você. E você não percebe que não se trata disso. Eu posso até ser um pouco egoísta, mas se não for assim,
Como que eu poderei me desvencilhar desse rosto feio? E não pense que eu estou perguntando algo para você como se eu quisesse alguma resposta. Eu já tenho diante do espelho e nos olhos de todos os garotos da rua. Está aí. Sabe tudo, aquele que sabe dizer as palavras bonitas, aquele que sabe dos vinhos aos assuntos mais comezinhos. Não tem nada, nada que o teu coração não saiba, não é? Você parece irritado. E isso parece até que é sério. Eu nunca pensei que o meu trabalho fosse o problema, mas agora eu vejo que a questão é bem maior. E se me autoriza a dizer, eu estou dentro dessa coisa maior, esse complô de fascistas. É isso, não é? Cheio de rodeios. Pare de filosofar, Ricardo. Você Você tem outra pessoa? É, você conheceu outro cara por aí enquanto eu viajava nas minhas aventuras solitárias? viagens solitárias? E não tem sido assim? Onde você esteve quando eu não estava lá de joelhos? Quando eu não podia enxergar que você ficava sozinho esse tempo todo? É demais encarar a verdade. Mas você vai encontrar um belo ragazzo. Especialmente se esse cara te der outros prazeres. Eu rezarei. Eu rezarei sempre de joelhos por você. Você deve estar delirando. Ou será mais um dos seus personagens perturbados que você tem criando em suas inseguranças? Pode ser? Para você é a mesma coisa, não é? Tudo faz parte da realidade que você inventou. Você me enredou nas suas histórias e aqui estamos. Ah, eu não crio nada, eu não criei nada. Para falar a verdade, eu caí nesse teu mundo a seu convite. Ato 2. Um belo ragazzo. Para quem está chegando agora, essa é uma leitura do texto Caderno Vermelho dos Atos Impuros, do meu amigo aí, Roberto Muniz do Piauí. Eu estou aqui a convite dele. Mais uma vez, obrigado. Vamos agora para o ato 2. Luzes Luzes apagadas, apagadas. Luzes apagadas, mesmos figurinos, mesa de bar. Bernardo sentado, Ricardo se aproxima. Você se parece com um personagem do meu livro. Verdade? Como é que ele é? Eu sempre quis ser um personagem de um filme ou de uma história. Posso sentar? Claro. Você sempre aborda as pessoas assim? Dizendo que elas são quase as 300 páginas de um romance? Não, nem sempre. Às vezes elas demoram o tempo de 2 páginas. E como é esse personagem? Qual o nome dele? O nome dele ainda está incerto, mas eu quero chamá-lo de Bernardo. Sério? Cara, meu nome é Bernardo. Que coincidência. Então vocês têm mais em comum do que eu imaginava. Eu posso? Claro. Seu Bernardo fuma? Talvez. Eu ainda não sei. Esse cara tá meio impreciso. Mas pelo menos fisicamente ele se parece comigo, né? Para falar a verdade, a partir de hoje ele vai ter os teus olhos e a sua boca. Você é um galanteador, hein? Como soube o meu nome? Posso? Fica à vontade. Esse personagem não fumava. Agora você percebe que nem sempre controlamos nossos personagens? É verdade, você tem razão. Mas eu espero que ele não me desaponte de novo. Ele sabe onde está me levando. Sempre pega. Em onde vocês pretendiam ir? É uma viagem tua ou dele? Como é que é isso? Eu nunca soube, mas ele me trouxe aqui.
Mas o que esse autor realmente queria? Ele queria simplesmente encontrar o amor. Ah, mas isso é muito simples. Bernardo se levanta, uma música toca ao fundo. Ele estende a mão para Ricardo. Ricardo recebe, se levanta. Quase dançam abraçados. Se beijam profundamente e demoradamente. Depois, voltam a se sentar. Ato terceiro. O espelho. Para quem está chegando agora, nós vamos para o ato 3 do texto Caderno Vermelho, do querido amigo Roberto Muniz. Então vamos lá. Ato 3, o espelho. Eu não falei que era simples? Pela primeira vez, a história fugiu do meu controle. Agora, é o personagem que toma de conta. Tão fácil controlar você? Digo, é tão fácil assim? Você começa a me desnudar tão facilmente. Fica difícil desenhar o resto da história. Os personagens estão presos no presente, num bar, frente a frente. Mas eu deixei você entrar no meu ringue. E não pense que será fácil me derrubar. Eu sou da paz, como dizem por aí. Não me pareceu. Você apareceu assim do nada e apostou todas as suas cartas e eu quase me rendi, sabia? Quase. Mas não era a minha intenção. E qual era então? Roubar seu cigarro. É sério? Pensei que quisesse começar uma revolução. Então iria me chamar para se juntar a ela. Também. Mas o cigarro primeiro. Mas você se parece muito com Bernardo. O meu Pensei que já Bernardo. fosse eu. Eu pensei que já fosse eu. Já fosse seu, quer dizer. Não, não é isso. Quer dizer, peraí, você já é meu? Eu pensei que tu procurava por isso. Um personagem? Não era isso que você estava procurando? Agora você tá me deixando um pouco sem graça. Bernardo não me parecia tão ardiloso, tão calculista. Até agora você não me falou muito sobre ele. Bem, ele era assim, assim como você. Não tinha estes olhos, esta boca, mas eu achei que poderia perfeitamente ser. O cigarro me trouxe à sua mesa, porém a verdade é que eu queria estes olhos, esta boca nele. Sabe como é, né? Eu precisava ver de perto. Vai mudar muito nele agora que nós nos beijamos? Claro, o beijo estava muito próximo do que eu imaginava, mas me parece meio estranho todas essas coincidências. Não é diferente pessoalmente? Entenda, não era o que eu, não era eu quem beijava o Bernardo. Na trama que eu estava desenvolvendo, eu acho que ele tinha o seu jeito. O beijo foi todo pensado, assim, e se aproximava muito do que eu estava pensando, embora sentisse que algo faltava nisso tudo. E do que mais você precisava? Como eu te disse, eu perdi o controle. Eu perdi o controle dos meus sonhos e lutas. Como assim? Eu fui a nocaute. Mas a gente nem começou a revolução, rapaz. Então, isso quer dizer que desde o começo eu já havia me rendido a você, mesmo antes da primeira linha? Não existe isso. Antes você queria apenas um cigarro. E eu precisava de companhia. Então, não estávamos jogando esse tempo todo? E não é assim no jogo do amor? Ricardo estende a mão para Bernardo, os dois se beijam novamente. Música ao fundo, saem do palco de mãos dadas. Ato 4. O cigarro. As luzes se apagam lentamente. Em segundos eles retornam. Promete que não vai ficar chateado? Deveria? Não fique. Mas eu não gostei muito da história. Eu não me surpreendo.
Talvez me surpreendesse se você tivesse entendido alguma coisa. Eu pedi para que não ficasse chateado. Você nunca leu as minhas coisas e quando vai ler, pega o caderno, justamente o caderno cuja história eu nem terminei. Ah, não. Ah, não. Para falar a verdade, eu estava procurando aquela Moleskine que você escreveu a história do Bernardo. Bernardo? Eu não me lembro desse personagem. Como não? Já esqueceu como nós nos conhecemos? Ah, aquela história nunca existiu. Eu queria que se juntasse à revolução, mas para falar a verdade, eu queria mesmo era um cigarro. É verdade. Tudo mentira anárquica. Ah, ainda por cima ri. Relaxa. Você, como todo belo ragazzo, tem uma beleza que não precisa falar. Olha, bem que a mamãe falou para eu não pra eu ficar longe desses escritores. São todos misteriosos, todos malucos. Mas há grandes diferenças entre poetas fingidores e escritores sábios. É uma piada, é? É não, né? Meu pai entregou uma carta, um poema para minha mãe e ela ainda hoje acredita nele. E você só diz história sem graça. Como assim? Falei que a sua boca e seus olhos me chamaram a atenção, sem mesmo saber o que tinha por debaixo da sua cueca. Você achou tudo isso sem graça? Era tudo sobre você. A beleza silenciosa e ingênua. Sei lá. Agora eu não tenho mais certeza de nada. Tudo parece mentira. Não pensa assim. Eu quis você e apostei tudo que eu tinha. Para um homem feio que nem eu, o que eu tinha era o meu dom, não era mentira. Eu não sei definir o que eu sinto agora. É dúvida, depois vem uma ligeira alegria. Escolha sempre a alegria. É isso que eu sempre tenho feito, mas confesso que às vezes seria mais fácil ficar perdido na dúvida. É assim que você pensa? Acha que viver é uma coisa inteligente? Não me cobra inteligência, mas virilidade. Quando eu a perder, aí será mais difícil. Eu gosto dessa palavra na sua boca. Você gosta, é? Você e sua mania de escolher palavras. Não é assim. Eu não escolho palavras, mas cenas. Mas desde que nos encontramos, eu te falei que eu perdi o controle. E como vamos fazer essa revolução? Eu não quero mais vê-las assim. E como você as vê? Não me faça perguntas difíceis. Somente na ficção eu encontro respostas para os outros. Pois é, antes de tudo, fosse apenas um jogo de sedução. E tudo seria mais fácil. Eu queria tanto que Bernardo fosse um personagem que seduzisse a todos. Porque acha que as respostas dos personagens são as mais apropriadas. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Vamos viajar? Sair dessa história e cair numa outra? Não fala assim, eu tô quase terminando o livro. Então logo eu assino um contrato com uma editora e vamos ganhar bastante dinheiro. Eu não entendo você. Eu não sou movido apenas pelo dinheiro, como possa parecer. Eu acho que resolveria muita coisa. Quer saber de uma coisa? Eu acho que você deveria ir para essa viagem sozinho. Rever a tua mãe seria muito bom. Há tempos que você não a vê. E você quer ir comigo? Não quer, né? Melhor ficar por aqui. Muitos negócios, sabe? Sei. Tempo para os outros. Tá decidido. Então eu vou sozinho. Assim eu terei tempo de terminar esses cadernos vermelhos e quando eu voltar, tudo estará do mesmo jeito. Ok, nos veremos em breve. O tempo desta pequena ausência será bom para nós dois. Será tempo também para pensar em outras histórias. Aliás, será tempo também para você fazer algo para si mesmo. E parar para pensar que não basta ter juventude e beleza.
A mudança é sabedoria. E o tempo apenas um espaço para as dúvidas. Não deixe que a beleza te encha de certezas. Eu não estava falando sério. As luzes começam a esmaecer. Bernardo estende a mão em direção à figura de Ricardo, que desaparece numa velocidade ligeiramente maior, antes que estas se apaguem. Quer falar um pouco do projeto, só para quem está chegando agora? Fazer uma pinceladinha para quem está chegando agora? Então, a gente está fazendo a leitura do texto O Caderno Vermelho dos Atos Impuros, que é uma miscelânea aí de reminiscências do Pier Paolo Pasolini. São os últimos dias, as últimas horas dele e o encontro que ele teve com o Michê, que foi acusado, o Pino Pelosi, que foi acusado de matá-lo, né? Estou aqui Sim. com o Mário Góes fazendo essa leitura. Vamos agora para o quinto ato. Caderno Vermelho, ato 5. Centro do palco, uma luz em spot ilumina vagarosamente o caderno de capa vermelha que Bernardo segura. A voz em off é de Ricardo. Eu nunca fora um homem bonito, mas a minha fortuna com o intelecto conseguiu me dar os mais belos rapazes. E eu nunca pensei que fosse registrar esta beleza deles e a minha quase vontade de morrer em suas belezas silenciosas. E eu podia antever a minha morte por homens deste tipo. Na verdade, este registro é apenas um exercício de memória, uma tentativa de colocar no tempo cronológico as minhas mais doces lembranças em relação ao poder do amor. Não foi nada demais aquele beijo. Antes ele tivesse acontecido, mas não foi nada demais. Claro que eu sabia que ele era um beijo, aquele beijo dos filmes. Mas meu beijo foi superestimado pelo pecado. Era o meu inferno, aquele beijo do menino. A minha mãe podia sentir que ele havia pecado. Eu não poderia ter uma ideia fixa de beijar aquele menino. Eu não queria me envolver com o Bruno. Todos os outros me pareciam anjos sem sexo. Eu, um típico menino do interior, e ele, um rústico soldado. Mas foi por ele que senti o beijo do pecado. Mas não era aquele beijo na ponta dos pés, de joelhos. Eu poderia beijar a sua barriga, seu priápico testes. Queria disfarçar aquele sentimento, mas eu deixava de pensar apenas no beijo. Imaginava que todos poderiam ler meus pensamentos. Então, eu e Bruno nos abraçávamos escondidos dos outros. O sexo vinha de uma forma ingênua, mas mais natural do que o beijo. Mas o amor de uma forma a mexer com todos os mecanismos fisiológicos, esse foi com Bernardo. Mesmo tendo me entregado a vários rapazes bonitos, ele foi o único que trouxe aquela lembrança do pecado, misturando medo e entrega. Parecia que esquecera como poderia ser um beijo de amor. O afeto mesmo veio dele. O beijo, às vezes, era secundário. Mas para que o amor não era visto como algo normal, o sexo era apenas uma sexualidade animal. Eu queria me livrar dessa culpa cristã. Os beijos eram coagidos, sob a pressão rápida do tempo que nos era clandestino. O sexo demorava um pouco, mas até o ápice do ato. Com Bernardo, isso tudo se misturava ao cheiro dele, poeira, água do rio. Igual ao de Bruno, mas tinha algo de diferente. Com Bernardo foi um beijo. Apenas um beijo preparado, com convencimento natural dos amantes. E foi assim. Doce como um anjo. Este momento com Bernardo. Ele nem sabe disso, como poderia sentir que o meu beijo era tão intenso. Ainda mais vindo de uma bicha velha e sem beleza natural, nem viço, como ele poderia perceber que em mim tudo se dava numa outra complexidade. Se eu tinha desejo? Desejo. Eu tive. Mas aprendi a desvincular do beijo. O sexo era o nosso lado animal. Mas o beijo
me fez esquecer que a minha vontade de sublimar a própria vida era bem mais forte. A primeira vez que tentei o abraço, esse abraço foi na beira do rio. Ele aceitou meu abraço sem hesitar, esperando pelo desfecho natural de um encontro a dois. Mas fora um abraço pobre, sem calor, e mesmo que demorasse um átimo de segundo, mesmo antes que pudéssemos entender o significado daqueles dois meninos seminus, uma tempestade nos alcançou, molhando qualquer esperança de contato mais íntimo. Restou brincarmos de algumas brincadeiras que tivesse a chuva como emolduramento. Esses cadernos vermelhos são agora o registro dos atos completamente impuros. A luz esmaece, enquanto Bernardo fecha o caderno. Ato 6 e último. Atos impuros. Entrevistador. Ricardo Betti, que teve a sua obra póstumamente publicada em dezembro do ano passado, foi contemplado com o maior prêmio literário nacional. Editoras internacionais já adquiriram os direitos autorais da publicação e o livro Caderno Vermelho dos Atos Impuros será publicado nos Estados Unidos, Canadá e França. Bernardo Pelosi, detentor dos direitos autorais, fala com exclusividade conosco sobre esta importante premiação e os futuros planos para o livro. Na verdade, o livro foi escrito a 4 mãos. Nós dividimos o nosso tempo na escritura do texto. Não foi fácil. O Ricardo tinha um gênio muito forte. Quase desisti do projeto, mas o nosso amor falou mais alto. Para falar a verdade, eu não queria que o protagonista morresse. Não tem spoiler. É parte importante, mas não estraga a história. Então, continuando. A morte era necessária para que o antagonista, sim, o namorado dele, o antagonista. Pois bem, o protagonista morre para atormentar o outro, por causa do crime. Não sobre o crime. Não, sobre o crime eu não posso falar. O grande clímax é o sentimento que o protagonista vai nutrindo pelo o amante, um misto de culpa e desejo. Ele começa a sentir coisas estranhas, como se o morto quisesse dialogar com ele, tal como num filme. Sabe aquele filme? Ao longo da obra, as pessoas são levadas a crer neste contato entre eles, mas de fato é uma outra pessoa. Aí vão ter que ler o livro para descobrir, enfim, vão ter que ler o livro para descobrir quem é essa pessoa. Nesse momento, há uma ligeira confusão. Mas aí está tudo se encaixando. Já leu o livro? Então, você sabe do que eu estou falando. No final, tudo se resolve. Conversamos então com o Pelosi sobre o livro Cadernos Vermelhos dos Atos Impuros. Obrigado, Pelosi. Obrigado, Sucesso. eu agradeço. Obrigado. Luzes se apagam. O ator que faz o papel de Ricardo aparece na sala, quarto, onde estava o Bernardo. O mesmo figurino. Algumas manchas de sangue na roupa dele. Bernardo fica espantado. O que é isso? Como você veio parar aqui? Último jantar. O último jantar, seu mexer de quinta categoria. Do que você está falando? Não pode ser. Eu queria saber por quê. Por que você? Não, você não pode me questionar nada. Quem é você? Quem é você? Você não sabe quem eu sou. Peraí, não pode ser. Por quê? Não. Por que não pode ser? Caramba, você é muito parecido com ele. E por que eu não posso ser? Hã? Todos vocês me mataram de alguma forma. O governo, a religião, todos tinham seus motivos. Olha para suas mãos. Olha para suas mãos, você não vê, você não sente. Mas você não pode me culpar. Só porque eu sou o tipo de homem que poderia ser capaz de fazer isso. Não, você não pode ser real. A história não é essa. Você disse que teve ação indireta na minha morte.
mas não conseguiu me matar. Nem sabe como eu criei tudo isso. Não, não, você entendeu tudo errado. Quando eu disse que poderia ter sido eu estava me desculpando de algo, justamente pelo que os outros fizeram. Era tudo verdade até a hora do jantar. Ninguém sabia, então que você queria me comer. E eu nunca daria para você. Só depois que eu fiquei assustado com a sua ameaça. Então agora me reconheceu, né? Foi o cheiro de sangue? Ou foi o meu rosto feio? Você não conhece, você não entende a complexidade do desejo, o jogo intricado de ser possuído. Não, 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 não tem nada a ver com sedução. E isso você não sabia fazer. Se não fosse minha beleza inocente. Lá vem. Lá vem de novo. Claro que tudo isso dependia de você, mas eu ousei no primeiro movimento. Eu não queria outro drink ou uma briga. Eu queria um amante. Não me importava se estava certo ou errado, eu queria simplesmente um amante. Todos queriam isso. Mas você sabia que eu era diferente. Você sempre se partiu nesse demasiado humano e animal. Um rosto para você, em Lazio, era diferente, era indiferente, até que você viesse com a história das suas personagens. Você sempre estava nesse estado da mente, entre o meu ideal e o real. Diga-me, onde é que você está agora? Não interessa. Você sempre quis fazer o primeiro movimento, mas nunca te deixei. Se lembra que na música você sempre ensaiava o primeiro movimento? Não me toca. Você não pode. Não tem mais esse poder. Por quê? Não fui eu quem te matou. Não tente convencer-me do contrário. Você estava vivo. Você está vivo por conta de um capricho meu. Eu sei, mas eu vim reivindicar o amor. Não me atormente novamente com essa história de amor. Nenhum de nós soube lidar com isso. Este é o meu maior erro. Mas eu aprendi com você. O que você teria aprendido comigo? Você se lembra do jantar? Claro que eu lembro. Eu tomei o vinho bom pela primeira vez. Pois bem, um silêncio ficou entre a gente. Nesse momento, eu me demorei fixamente olhando em teus olhos. Esse tempo foi tanto o seu como o meu. E no meu tempo, eu pude entender tanta coisa. Não havia nada para você entender. Os escritores também falham, sabia? Na pausa que você deixou, eu vi suas olheiras, seus olhos fundos, as unhas ruídas, a gola da camisa encardida, suas pernas não paravam de mexer. Naquele momento, eu pressentia a minha morte. Medo da morte? Não havia planos. Não, não. Você não sentia nada disso. Tudo aconteceu porque eu te convidei. Se lembra do primeiro momento? Quem deu fui eu. Mas eu já estava sentado. O que poderia ter sido feito? Alguém sempre espera pelo primeiro movimento. Posso sentar? Que bobagem. Claro que pode, mas por que você está repetindo isso? Você sempre aborda as pessoas assim? Não, nem sempre. Eu queria apenas um cigarro. Posso? Aí eu te perguntei o teu nome. Não, não ainda. Mas eu já sabia o seu. Assim, é verdade. É verdade. Que coisa, né? Eu nunca poderia imaginar que anteveria a morte. Eu sinto que muita coisa se encaixa no que passamos, no que a gente já passou. Na verdade, eu queria mais do que um cigarro. Mentira, você disse que ele queria simplesmente era encontrar o amor. E você afirmou que isso era muito simples. Verdade. Eu falei que era simples. Música ao fundo, luzes maestras. Spotlight centrado neles. Ricardo levanta-se na forma de fantasma, estende a mão para Bernardo. Este se levanta, beijam-se demoradamente. A luz se apaga, a música é interrompida
Spotlight sobre Bernardo sentado, caderno vermelho aberto. Fecha-o e o segura contra o peito. Apagam-se as luzes. Fim. Sim. Acabou! Bravo! E foi bem em cima, viu, pessoal? Obrigado por acompanharem. Fico agradecimento ao Mário. Eu acho que vou ser interrompido e vou ser cortado. Mas antes de mais nada, obrigado, Mário. Você não quer Obrigado parar e a gente que volta? Você quer parar e a gente Não, volta então para bater um papo? posso avisar. Então, avisamos então, Tá. pessoal. A gente volta para os agradecimentos finais para falar um pouco da peça, tá bom? Fica o registro de Isso, a gente agradecimento derruba porque essa e já volta na próxima. Acompanhe aí. Tá. Então tá. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.